Estamos começando mais um podcast conversando sobre o Espiritismo, hoje com a participação especial do nosso querido Júlio César Freitas Góes. Júlio é presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe atualmente, com mandato até janeiro, né, Júlio? Isso, até janeiro. E eu sou Beto Brito, você me acompanha aqui pela plataforma YouTube, no canal @Beto Espírita, tudo junto, @Beto Espírita. Agradecendo ao nosso querido Franklin pela sua presteza e eficiência nas técnicas, imagem, som e áudio, para que você, internauta, possa desfrutar de uma qualidade de imagem em total definição e assim poder aproveitar ao máximo desse nosso podcast de hoje. Hoje nós estamos falando aqui, como diz o título, conversando sobre Espiritismo de um modo geral. Júlio César, antes de começar o bate-papo, eu quero que você se apresente para os nossos internautas. Diga quem é Júlio César. Em poucas palavras, para a gente não tomar muito tempo. Pouquíssimas palavras. Eu estou presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe, é o nosso 4º mandato, né? Eu estou aposentado, segui uma carreira profissional no ramo de engenharia e sou casado, pai de 2 lindas filhas, uma maravilhosa esposa. Amo muito a doutrina espírita e o movimento espírita é atualmente a minha principal atividade e ocupação. Esse é o Júlio César. Júlio, quero dizer que muito me honro com sua participação em nosso 2º podcast. É uma honra para nós e para o nosso canal. Mas tempo é vida, né? Como dizia Emmanuel. Isso. Quem desperdiça tempo comete crime de lesa vida. Sabemos que o Espiritismo ele chega ao Brasil vindo da França, né? Atravessou os mares. Mas também sabemos que lá nos Estados Unidos da América, num condado do estado de Nova York, na aldeia de Hydesville, em 1848, aconteceram fenômenos estranhos na cabana de uma família dos Fox, que por sinal era uma família protestante. Isso. E esses fenômenos eram ruídos, batidas, coisas esquisitas mesmo, para aquele povo sem entendimento e para qualquer um que não tivesse a mínima noção do que seria aquilo. E esses fenômenos foram observados pelas adolescentes filhas do seu John Fox. A pergunta é, o Espiritismo chega ao Brasil, aliás, ele teve origem na França ou podemos dizer que o seu embrião de fato está lá nos Estados Unidos? Pronto, aí a gente precisa esclarecer o seguinte. O espiritismo, ele foi codificado na França. O que aconteceu ali no condado de Hydesville foi uma manifestação espírita. As manifestações espíritas, elas estão presentes na história da humanidade desde sempre. Se nós fizermos uma busca, por exemplo, nas Escrituras, no Velho Testamento, nós vamos ter lá a conversa de Saul com a médium de Endor. Nós vamos ter Moisés na sarça em chamas. Então são exemplos. Nós vamos ter, por exemplo, Joana d'Arc, ouvindo as vozes quando ela levou os exércitos franceses na batalha. Só porque levou a fogueira, né? Azar dela depois. Então o que aconteceu lá em Hydesville foi um fenômeno espírita. O que a gente tem que entender como fenômeno espírita? É um fenômeno que é percebido por nós encarnados, mas cuja manifestação, a origem dele, a causa dele, está no plano espiritual. Muito bem, então isso é o que aconteceu lá em 1848, lá nos Estados Unidos. Já na França, no ano de 1854, o professor Hippolyte, ele tomou conhecimento de alguns fenômenos que estavam ocorrendo na Paris da época, em que esses fenômenos, depois mais tarde, foram chamados de mesas girantes. Então, a partir daí, foi que ele começou a estudar esses fenômenos, e como ele é uma pessoa, um homem de ciência, de muito conhecimento, ele percebeu que por trás daqueles fenômenos existia algo mais sério, muito mais sério do que as frivolidades que as pessoas encaravam aquilo ali como uma diversão, um divertimento de salão. Então, a partir daí, ele começou a pesquisar. Então, o marco inicial do Espiritismo
vem no dia 18 de abril de 1857 com a edição de O Livro dos Espíritos. Então, tudo que nós temos antes disso, antes do professor Hipólito, nós não podemos dizer que é espiritismo. Nós podemos dizer que são observações, no máximo, sobre fenômenos espíritas. Entendeu? Realmente o espiritismo, ele nasceu, vamos chamar assim, na França. Na França. Os fenômenos espíritas, como você bem diz, desde que o mundo é mundo, desde que o homem existe. Não é? Exato. Só não se conhecia. Quando era um fenômeno bom, dizia que era coisa de Deus. Quando era ruim, era um espírito mau, ou Satanás, ou coisa do tipo. Mas ainda falando na eclosão dos fenômenos espíritas, lá que começaram lá em Hydesville, nos Estados Unidos, mas em pouco tempo eles se propagaram e atravessaram os mares também, lá para a Europa, né? E aí, na França, é onde eles tiveram esses fenômenos das mesas girantes. Também eu queria que você falasse com mais detalhes, Júlio. Tinha uma história de umas cestas que escreviam, pancadas, tantas pancadas eram uma letra, um número, espécie de codificação para que eles pudessem, os médiuns, não no formato dos médiuns de hoje, mas já irem recebendo as mensagens e atendendo as perguntas depois do professor Allan Kardec. Então, queria que você explicasse um pouquinho sobre esses fenômenos, que era uma atração social até, né? Na Grande Paris. Detalhe aí para você, internauta, que não conhece esse assunto. Pronto. Então, o que é que surgiu ali? Surgiu na França que, na verdade, quando a gente estuda o espiritismo, a gente vê que foi uma atitude, um fato que foi programado, foi planejado. A espiritualidade precisava mostrar à humanidade o conhecimento espírita. Então, o que acontece? Ela proporcionou esses fenômenos, fez com que ele conduziu até esses fenômenos e era necessária uma certa organização. Então, a tipografia, que é a linguagem das pancadas, cada só. Uma pancada é a letra A, duas, B, não estou dizendo que era isso, né? Mas uma convenção. Se convencionou que as perguntas eram feitas e as respostas eram dadas como pancadas. Então isso aconteceu. Aí você falou da cesta. A cesta foi uma evolução. Foi quando se prendia uma pena. Na verdade, nós não tínhamos caneta, né? Então se prendia uma pena numa cesta e as pessoas tocavam os dedos, no máximo, tocavam os dedos assim na cesta. E essa cesta, então, escrevia realmente. Respondia as perguntas escrevendo. Então foram as manifestações desse cunho que possibilitaram que o Kardec, o professor Hipólito, ele pudesse estudar esse fenômeno e pudesse interagir com as inteligências que estavam em outro plano, no plano espiritual. As inteligências essas que nada mais eram do que são o espírito que habitavam antes na Terra, as pessoas que conviviam conosco, e são inteligências e possibilitaram, então, o conhecimento espírita. Foi aí que eu disse que ele viu naquelas manifestações algo muito mais sério do que aquela brincadeira, aquele divertimento. Então ele, como um homem de ciência, a princípio, eu digo, Beto, que ele ficou assim meio cético, né? Ele disse, olha, isso aí deve ser brincadeira, estão sendo enganados, tudo, então é charlatanismo, tudo. Ele em si já era meio cético, né? Era mais de academia, né? Academia. Inclusive ele tem até uma frase célebre que ele diz, é melhor você desacreditar em 10 verdades do que crer numa mentira. Entendeu? Porque naquele tempo já tinha fake news, né? Desde o tempo de Jesus. Exato. Então, veja só, ele percebeu algo mais sério, então ele tomava muito cuidado, muito criterioso. Ele tem o ceticismo, não o ceticismo preconceituoso. É o ceticismo daquele homem de ciência, daquele homem que procura, que não se convence facilmente, não se impressiona pelo que ele está vendo, mas ele tem que ter a razão, que acolha aquela manifestação, que explique aquilo. Então foi assim que ele trilhou esse caminho, usando o método científico, e ele conseguiu, então, trazer para nós essa obra, que foi uma obra, eu diria, a muitas mãos. Kardec, os médiuns e os espíritos trouxeram para nós o espiritismo, a doutrina espírita. Júlio, tem também uma passagem que eu até conheço, mas o espectador, internauta, possivelmente não espírita, ou espírita que ainda não é muito afeito aos livros, ao estudo, talvez não saiba. E a oportunidade de você esclarecer. Tinha um amigo dele, parece que é o senhor Fortier, que chega a convidá-lo para essas mesas girantes. E explica para ele como é e tal. Ele disse, olha,
Se você me convencer que uma mesa tem cérebro, não é mais ou menos assim, para Isso, pensar, isso, né? isso, isso. Explique isso aí, Júlio. É o ceticismo dele. Fortier realmente é um amigo dele, muito amigo, ele conhecia aqueles fenômenos, ele frequentava esses Era um alunos. magnetizador, não era? É. E o professor Hippolyte, ele não frequentava. Então, o que é que ele fez? O Fortier convidou ele para assistir esse fenômeno e ele disse, olha, cabe lembrar aqui que nessa mesma época, um pouco antes, um alemão, Franz Anton Mesmer, ele já tinha trabalhos, pesquisas sobre magnetismo. E muitos dos fenômenos de movimentação de sólidos tal podem ser muito bem explicados pelo magnetismo. Então, quando Fortier noticiou ao professor Hippolyte esses fenômenos, ele prontamente disse, não, isso aqui é magnetismo, assim pode ser explicado, tudo. Então ele disse, não, eu não vou não, porque eu não vou assistir. Depois foi que Fortier disse, olha, as mesas agora estão respondendo perguntas. Foi onde ele fez esse comentário, olha, você me provar que uma mesa tem cérebro, eu vou acreditar que está fazendo perguntas. Tem E dedos aí, para agir, né? isso, então aí o que acontece? Ele então, não, então, mas vamos lá. Pronto, qual foi a providência? Veja a genialidade do professor Hippolyte. Ele conhecia as pessoas que frequentavam, e ele, como homem de ciência, muito culto, intelectual, ele levou consigo perguntas, que ele tinha certeza absoluta que nenhuma das pessoas que estavam naquele ambiente tinham capacidade e conhecimento para responder essas perguntas. Muito bem. Então ele foi. Ou seja, foi com o intuito de desmascarar aquela apresentação ali. Então ele chegou lá e, quando ele fez as perguntas, para grande surpresa dele, as respostas não estavam somente certas, estavam exatamente corretas, com muita profundidade. Então ele percebeu que, já que nenhuma daquelas pessoas ali presentes tinha o conhecimento para responder de uma forma tão precisa aqueles questionamentos, então, e a mesa também não tem cérebro, então eles, olha, existe alguma coisa aqui que precisa ser investigada. Digno de pelo menos investigar. Então ele, como homem, disse, eu preciso investigar isso. Foi a partir daí, desse momento, vamos dizer assim, que ele passou a fazer essas pesquisas com o mesmo ceticismo, com o mesmo cuidado de homem de ciência, e ele foi aprofundando, foi chegando, e aí, como uma pessoa muito bem preparada, conhecedor de poliglota, ele tinha conhecimento de astrofísica na época não tinha, mas astrologia, aritmética, matemática, medicina, línguas, eu disse, ele era um poliglota, filosofia, então é uma pessoa que é uma sumidade. Então o que acontece? Ele começou a estudar isso. Foi então, a partir dessa constatação que tinha algo muito mais sério do que aquela frivolidade, foi que deu início à pesquisa que culminou na revelação espírita, no espiritismo, na doutrina espírita. E a gente sabe que não foi por acaso, ele já veio com essa missão e cumpriu direitinho. Sim. Agora, ainda falando, Júlio, em Allan Kardec, que é um nome por demais notório, conhecidíssimo do meio espírita, não há um espírito ou um simpatizante, pelo menos não ouviu falar em Allan Kardec. Isso. Mas a gente sabe que o nome dele não era esse, o nome de batismo. Você falou os primeiros nomes, eu gostaria que você dissesse o nome dele completo. E outra coisa, ele tem a formação acadêmica somente na França ou ele foi para um outro país estudar com alguma outra celebridade, tornou-se aluno, enfim? Pronto, então vamos lá. O nome de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, certo? Em 1804, certo? Se eu não me engano, é 4 de agosto, 4 ou 3 de outubro. Dia 3 ou 4 de outubro. Então a mãe dele professora, o pai dele deram uma educação a ele nos primeiros anos de vida, uma educação muitos valores, muito rígida, tudo. E ele depois vai para uma das melhores escolas à época da Europa, na Suíça, em Yverdon. Aí o que acontece? O pessoal da pedagogia vai conhecer Henri Pestalozzi, era o dono do instituto onde o Hippolyte, menino, ele foi estudar. Então lá, nessa escola, ele é um modelo, tanto é que o pessoal de pedagogia sabe que, até hoje,
a metodologia usada por Pestalozzi ainda é muito, muito difundida no mundo. Então, o que acontece? Ele lá teve a sua formação, né? Ele estudou lá. E um fato interessante é que ele se destacou tanto que ele passou a ser monitor lá do Instituto de Verdun, lá na Suíça. Então, ele estudou lá. E ele, então, já na adolescência, começando na idade adulta, né? Já com 20 e poucos anos, ele vem para a França. E aí ele começa a sua carreira de professor. Então ele tem várias obras, ele tem aritmética, tem gramática da língua francesa, enfim, é vastíssima a obra do professor Hippolyte. Muito bem. Quando ele teve esse contato, veja, foi em 1854, 1904, ele estava com 50 anos, certo? 50 anos. Então ele começa a estudar isso e o que acontece? Veja a humildade de Kardec. Ele não queria colocar o nome dele, Hippolyte, nas obras. Por que isso? Porque as pessoas iriam confundir. Ele era um homem notório. Um nome notório, tudo. Ele não queria dar a identidade dele. Por quê? Porque ele sabia que a obra não era só dele. Ele foi o codificador, ele foi o cara que organizou. Mas ele sabia, tem plena consciência que era da espiritualidade. Qual a origem desse epíteto, desse pseudônimo que ele adota? Vamos chegar aí agora. Então, o que acontece? Ele, por orientação do Espírito de Verdade, disse, olha, você pode escolher um outro nome. E aí, o que acontece? Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec, ele foi um sacerdote druida, lá dos celtas. Dos celtas, uma religião que tinha entre os celtas, os druidas, e ele era um sacerdote, numa das encarnações. E Kardec vem se preparando para ser o Kardec do Espiritismo desde muito. Então ele passou por várias experiências. Quando você lê a biografia de Kardec, você se espanta por conta do nível de conhecimento em todos os aspectos. Então ele vem sendo preparado ao longo das existências para, nessa encarnação, quando ele chegou na França, em 1804, ele ter a condição desse trabalho, entendeu? Então ele ocupou, por exemplo, como Jan Hus, lá na Tchecoslováquia, tem um livro interessantíssimo do Conde Rochester, que é Os Luminares Tchecos, que conta lá a história dele. Então, uma pessoa muito preparada. Então, a humildade dele, eu digo, ele tirou o nome do professor Hippolyte e deixou o nome Allan Kardec, que era o nome de um sacerdote, no nome dele em nenhuma das encarnações. E por uma sugestão que ele não podia deixar de acatar, né? Ele não poderia deixar de acatar, de forma nenhuma. Já que Kardec está na pauta, Júlio, vamos falar um pouco aqui de sua obra. Esse livro que você falou, o primeiro, né? Sim. O Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, é a obra basilar. Agora, desse livro, se desmembraram em 4 depois. Deu origem a outros 4, que formam o Pentateuco kardeciano, ou kardeciano, a mesma coisa. Isso. Explica aí pra gente. Pronto, então veja só, dessas observações que ele fez, ele começou a catalogar e como é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi um livro que ele foi composto por Kardec, e Kardec optou por fazer perguntas à espiritualidade. Perguntas estas que eram respondidas através dos médiuns, cerca de 10. Então, como você disse, em 18 de abril de 1857, foi lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. 511 perguntas, né? Isso, 560 perguntas. 560, né? 560 perguntas. Logo mais tarde, 3 anos depois, 18 de março de 1860, foi a segunda edição, que tem ou 1018 ou 1019. Há algumas não, tem a questão, A e B, né? A questão é essa, mas isso não importa. Não importa. Pronto, então esse livro, o Livro dos Espíritos, ele é dividido, vamos dizer assim, em 4 partes. Alguns chamam de 4 livros, primeiro, tudo. Então o que acontece? Nesse livro, ele separou os assuntos, vamos chamar assim, digamos assim, as análises dele, em quatro grandes, digamos assim, obras, né? Obras, ou de mais assim, digamos que vetores para serem estudados. Engenheiro falou agora como engenheiro. Como engenheiro. Nos vetores. Então, no primeiro livro, ou na primeira parte, ele fala de Deus, da natureza, da divindade, atributos. Então, isso. E agora não me pergunto quantas questões, que esses detalhes não sei não. Então ele
tem essa primeira parte. Então ele fala, na segunda parte já, do mundo espiritual. Então nessa primeira parte ele fala de Deus, fala da matéria, fala dos atributos da divindade, fala do que é um espírito. Então é o seguinte, é um capítulo conceitual de todo o arcabouço que vai ser introduzido nos livros sequentes, nas partes Mas vamos sequentes. assim por parte, Júlio. Essa primeira parte dá origem a que livro? Pronto. O outro. Então veja só. Aí eu vou fazer o seguinte. Não, você Eu vou pedir para você, para a gente deixar para o final isso para fazer ok, isso, fique à porque vontade, fique à é mais vontade. pedagógico. Aí a segunda parte, Kardec fala da questão do mundo espiritual. Então, da existência dos espíritos, como os espíritos se sentem, como eles trabalham, como eles interagem, como eles se comunicam, as interações que tem entre os espíritos e nós, tudo. Então, o que acontece? Ele faz esse apanhado todo. Então, é o livro 2. O livro 3º é um livro que há uma parte que estuda-se o quê? Digamos o seguinte, o comprometimento, a consequência moral dos ensinos dos espíritos para a humanidade, que é chamada as leis morais, que é estudado no livro 3º. O que são essas leis morais? Nesse ponto que o Espiritismo mostra que a vida da gente não tem nem castigo, nem recompensa, tem consequência. E aí a gente muda aquele estigma do Deus que nós fizemos, não do Deus que fez os homens. Porque é esse Deus que castiga, esse Deus dos exércitos, Deus vingador. Então lá a gente começa a compreender que a vida da gente somos nós que construímos. Então nós temos as leis morais que fala da lei de destruição, a lei de adoração, a lei de reprodução, a lei de sociedade. Então nós começamos a compreender as relações humanas, entendeu? Numa perspectiva transcendente. Esse é que é importante. A quarta parte do Livro dos Espíritos é chamada das penas e consolações. Entendeu? É onde se mostra o quê? A justiça divina. Muito bem. Além dessas 4 partes, que a gente vai detalhar mais daqui a pouco mais com as outras obras, que você disse que é um desdobramento, nós temos no Livro dos Espíritos a introdução, que é riquíssima. Às vezes nós não gostamos de ler a introdução dos livros, mas na introdução do Livro dos Espíritos a gente vai perceber uma explanação riquíssima, que não pode deixar de ser lida, não, de ser estudada. Aquela introdução já pode fazer um livrinho só já com pode ela. fazer um livrinho. E também, no final, após essa quarta parte, a conclusão. A que conclusão também é extensa. muito importante, extensa. Não é que é extensa, é porque ele faz, digamos assim, é um fechamento. um fechamento. Se você ler todas magistral. as 1019 questões e não ler a conclusão, Você não fez nada. fica uma lacuna. Fica uma lacuna. É. Fica uma lacuna. E Você se vai- não ler prolegômenos a introdução, também fica uma lacuna. tateando. Você fica assim, faltando um pedaço. Exato. Muito bem, aí o que acontece? Desses livros, o que acontece? Na sequência cronológica, aí eu peguei até, montei uma colinha aqui, foi no dia 15 de janeiro de 1861. Nós tivemos o segundo livro da codificação, que é o Livro dos Médiuns. E o que é esse Livro dos Médiuns? É digamos assim, um complemento, não seria um complemento, mas seria um detalhamento do livro segundo do Livro dos Espíritos, onde ele fala dos espíritos, da existência dos espíritos, da comunicabilidade, das interações, dos vários tipos de mediunidade, das percepções. Então, é o Livro dos Médiuns. O terceiro livro, nessa ordem, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, foi em 1864, 15 de abril. 15 de abril. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero esclarecer para todo mundo que está nos assistindo, que é o seguinte, muitas pessoas confundem. Não é que o Espiritismo deixou de lado o Evangelho de Jesus e tem o Evangelho dos Espíritos. Não é isso, de forma nenhuma. Como eu disse, o livro terceiro são as leis morais, são as consequências morais dos ensinos dos Espíritos. E o que acontece? Se a gente for ler os Evangelhos de Jesus, nós vamos perceber que nós temos algumas partes que dão origem a controvérsias. O nascimento de Jesus, será que foi daquele jeito? Naquela data? Naquela data, daquela mesma forma? As palavras que ele pronunciou muitas vezes, que muitas serviram de dogma, será que ele disse? Será que ele disse daquela forma? Será que o contexto foi aquele? Ou disseram que ele disse? Disseram que ele disse? Os milagres, será que eles aconteceram realmente? Porque o que é um milagre? É algo que desafia uma lei natural. Será que Deus tem exceção? Não, mas deixa para lá, isso é outra discussão. Então,
Vai ser Agora, no próximo podcast. Né? depois nós vamos ter o seguinte, nós temos agora a moral do Cristo. Essa é incontestável. Todos os outros pontos a gente pode discordar. Mas essa... Essa não, a moral do Cristo não. É exatamente nesse ponto que é centrado o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É uma análise baseando no conhecimento espírita das passagens do Evangelho, onde Kardec, profundo conhecedor também dos Evangelhos, ele faz uma dissertação sobre as passagens do Cristo, uma análise sobre as palavras, os significados, as traduções, o contexto em que os fatos ocorreram e a consequência delas quando a gente analisa pela ótica espírita. Aí isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um livro também belíssimo. Ele é um livro muito terno, um livro talvez o mais lido da codificação. A introdução dele é um repositório histórico fantástico. Exatamente, mostra que o conhecimento espírita ele sempre permeou a humanidade, conhecimento espírita, não espiritismo. Exato. Então pronto, esse então é o Evangelho segundo o Espiritismo. O outro livro, na sequência, que é o quarto livro, é O Céu e o Inferno, que é 1º de agosto de 1865. O que é o céu e o inferno? Vamos entender a justiça divina, é o que fala o céu e o inferno. Tanto que é o nome, né? Ou a justiça divina, né? Exatamente. Então, no céu e inferno, o que é feito? É feito um apanhado de comunicações de espíritos que estão no outro plano, espíritos sofredores, espíritos que se recuperaram das zonas umbralinas, dos sofrimentos, espíritos que nos dão conselho. É tratado, tem um capítulo lá, o espírito sofredor, na segunda parte, muito interessante. Então, nesse livro que nós vamos ver que Deus não castiga. Que o castigo, da forma, etimologicamente falando, não existe. O que existe são consequências dos nossos atos. Lei de causa e efeito. Então, esse é o livro. E aí nós vamos para o quinto livro. Veja que eu falei da segunda parte, da terceira parte, da quarta parte. E agora nós vamos voltar para a primeira parte. E me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar Espiritismo, porque a Gênese, que é esse livro, que é correspondente à primeira parte, não foi escrito logo na sequência. Porque necessitava, veja que a Gênesis ela foi escrita em 1868. E o que tem a dizer, o que tem a ver isso aí? É a última obra, né? É a do última Pentateuco, obra, né? é a última obra. Aí nós vamos ter o seguinte, Lord Kepler, ele descreveu a órbita, ou seja, conceitos de astronomia foram confirmados pelas ciências, pela matemática, pela física até então conhecida. E o que acontece? Isso criou um campo propício para que o mundo científico entendesse a Gênese. E exatamente na Gênese que Kardec explica o livro primeiro. Os Espíritos explica a criação, a origem da Terra, do universo. Então tudo isso é ciência pura ali, né? Ciência pura. Então, por isso que a doutrina é um viés com aspecto religioso, mas ciência aí... Exatamente. Então, Beto, uma coisa que eu acho interessante é que para a gente estudar Espiritismo, olha... Por favor, não entendam de primeira. Para estudar Espiritismo, você precisa abrir a sua mente. Porque você tem que alargar muito os seus conceitos, a sua percepção, para que você comece a entender o Espiritismo. Porque exige conceitos de matemática, de física, de química, de biologia, de astronomia. Ah, mas então eu não vou aprender Espiritismo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode ter a mente fechada. Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho estranho, no mundo científico, não todo, né? Mas, por exemplo, não se sabe o tamanho do universo. Se sabe que ele está em constante expansão. E alguns ainda acreditam piamente que vida só tem no planeta Terra. Então, será que vida é só essas formas que nós temos aqui? Fica a dúvida. Que eu não estou afirmando que é nem que não é, mas você não pode dizer que não é. Ah, você não pode dizer que é assim, mas você também não pode dizer que não é. Então, ou seja, quando eu me digo que você não pode ter esse tipo de preconceito, é que mesmo os homens de ciência têm preconceito, é a soberba, é o orgulho. E Kardec foi humilde sempre para absorver esses conceitos espíritas. Júlio, vou correr um pouco, que o tempo é cruel. E aproveito você, internauta, que chegou agora, você está no podcast Conversando sobre Espiritismo. Eu sou Beto Brito, participação hoje especial de Júlio César, presidente da Federação Espírita de Sergipe, e na técnica aqui o nosso amigo Franklin de Jesus. Júlio, não esquece também de dar aquele ok, o seu like e compartilhar para outros também terem acesso a esse conteúdo. Agora mudando um pouco de assunto, Júlio.
na Igreja Católica, e aqui sem nenhum demérito, com todo respeito, que o Espiritismo pauta por respeitar todo tipo de credo religioso, toda denominação, porque toda religião é boa. Claro. Boa se você tirar proveito dela, né? Então, mas há um dogma na Igreja Católica Romana que diz, aspas, fora da Igreja Católica não há salvação. Eu já ouvi e vi líderes dizendo isso, peremptoriamente. Agora, contrapondo a isso, o Espiritismo, a doutrina espírita, nos moldes codificados pelo professor Rivaio, poderia dizer, fora do Espiritismo não há salvação, Júlio? Não, se fosse dito isso, ele não teria feito a codificação e eu também não seria espírita. Porque outro dia me perguntaram se dentro do Espiritismo eu poderia alcançar a salvação. Eu disse, olha, você vai se salvar de alguma coisa ou de alguém, de um perigo iminente. Então você vai se salvar de quê? De você próprio, dos seus defeitos, do seu grande inimigo que está dentro da gente. Se buscar uma religião esperando se salvar, não vai se salvar de nada, nem nunca. Olha, isso é muito interessante. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele tem uma questão que, vamos dizer assim, abre as portas para a gente discutir isso. Kardec pergunta à espiritualidade, qual é a melhor religião? A resposta que foi obtida a essa pergunta, foi dada a essa pergunta, foi o quê? A que torna o homem melhor. Esse é um ponto. Vamos para Jesus agora, né? Jesus tem uma passagem, está lá no Evangelho de Lucas, muito bem tratada, muito famosa essa passagem, que é a do bom samaritano. Essa é o concurso. E o que acontece? Naquela, eu não vou citar aqui a parábola, mas é aquela parábola que diz que uma pessoa descia, um homem descia, um caminho, foi assaltado, bateram nele, tomaram tudo, e nesse mesmo caminho passaram 3 pessoas. Um sacerdote, um levita e um samaritano. Cabe aqui a gente esclarecer. O sacerdote, não sei nem definir o que é. O levita era da tribo de Levi, que era uma pessoa encarregada da administração, dos cuidados com o templo, ligado uma espécie de sacristão ali, igreja. Do sacerdote. Isso. E o samaritano era considerado uma vida. Na parábola, Jesus conta que quando ele contou essa parábola foi para responder um doutor da lei que perguntava o que é que ele deveria fazer para ir para o céu. É a vida eterna. É a vida eterna. E aí, amar a Deus é mal para você. Disse bem, mas você faz isso? Aí, não, e quem é meu próximo? Aí foi quando Jesus contou essa história. Mas vamos lá para o final da história. Quando Jesus terminou a história, perguntou a ele, quem foi o próximo do que estava caído? Perguntou para o doutor da lei. Isso aquele que teve caridade, desceu da montaria, que teve compaixão para com ele. O que quer dizer isso? A religião, ela é um rótulo. Toda religião é boa. Todo religioso é bom. Aí cada um responda. Então nós temos os bons católicos, os católicos que não são bons. Nós temos os bons evangélicos, os evangélicos que não são bons. Nós temos os bons espíritas e os espíritas que não são bons. Ser humano, né? Ser humano, ou seja, é o ser humano. Em evolução. É o ser humano. Então, toda e qualquer doutrina, toda e qualquer filosofia que te eleve a uma condição de pensar no próximo, pensar na natureza, pensar em Deus. Até o ateu que não crê em Deus, se ele for uma pessoa do bem, ele está no caminho certo. Vai para essa mesma salvação. Vai para essa mesma salvação. E nessa parábola, Júlio, que você citou aí, deu um spoiler, eu acho interessante que o bom moço da história, no final, é o arqui-inimigo do judeu, do samaritano. Do samaritano, exatamente. Júlio, tem algum conceito assim que pudesse dar à luz da doutrina espírita de salvação, Júlio? Assim, em breves palavras. Você até começou. A salvação é o seguinte: nós temos. Qual é o nosso propósito de vida? Evoluir, Pronto. Né? Evoluir. Exatamente. Atingir a perfeição, né? Pronto. Aí vamos para Jesus, né? Bom Jesus. Capítulo 5, Evangelho de Mateus. O último versículo do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é aquele capítulo das bem-aventuranças, Sermão da Montanha, né? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Terminou. Então o que acontece? É o capítulo que mostra qual é a nossa obrigação. Quando fala do Sermão da Montanha, o que é que Jesus mostra no Sermão da Montanha? São os degraus para que a gente consiga evoluir. Ele começa com os que são pobres de espírito e vai lá na culminância que é limpo de coração que podem ver Deus. Nesse momento, ele está falando do nosso agir aqui. Depois ele passa para uma atitude de coletividade. Os que são perseguidos por conta de meu nome e tudo. E aí lá na frente, lá pelo versículo 40 e pouco, ele aí manda que ele oferece para a gente uma
digamos assim, que a gente pratique assim, uma adversação. Ou seja, eu tenho que analisar o contraditório disso. Porque ele diz assim, aprendeste o que foi dito. Você vai Eu, porém, vos digo, né? Amar o que vos amam, tal, odiar os que vos odeiam, seus inimigos, maldizer os que vos maldizem. Aí ele dá uma paradinha e diz, em verdade, mas eu em verdade vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, tal. E ele justifica isso, porque o Senhor, faz nascer o sol para todos, faz cair a chuva sobre todos, bons, justos, maus, mal. E então ele diz, se você não fizer diferente, os publicanos fazem isso, se você não fizer diferente, o que você está fazendo de especial? O que você está construindo para você? O que você está melhorando? É um ponto. Então, ele, nesse capítulo 5º, essa culminância, diz que, olha, sede perfeito, ele pede que a gente vá para essa culminância, é uma perfeição relativa, que a gente sabe que perfeito é Deus, mas para que a gente se aproxime disso. Então, esse é o nosso objetivo de vida. Ele faz essa observação porque isso estava na Torá. Você amava os seus semelhantes e odiava os inimigos. Exatamente. Por isso que ele dizia, eu, porém, vos digo. Aí fazia a atualização da lei. Que ele disse, eu não vim modificar a lei. Não, dá mas cumprimento. ele fez a atualização. Um upgrade aí da lei. Exatamente. Júlio, aí nesse mesmo roteiro aí, qual a importância da fé na visão espírita? E ainda, qual o conceito de fé pela ótica da doutrina espírita? Pronto, olha, a fé em Deus. Pega aí. Ter fé em Deus não é acreditar em Deus. Acreditar, você é ter conhecimento ou não ter conhecimento. Porque, por exemplo, há 100 anos atrás, se alguém dissesse que poderíamos falar com uma pessoa com um aparelhinho assim, esse aparelhinho não existiria. Quer dizer, você está mentindo, você está maluco, enfim, qualquer coisa. Mas hoje qualquer criança sabe que isso é possível. Qual é a diferença? As ondas eletromagnéticas sempre existiram, essa possibilidade de sempre existiu. Não tinha um aparelho. Só foram mas não seria exploradas impossível, agora, não seria né? uma loucura. Exato. Então, por que não se tinha essa ideia? Porque não tinha conhecimento. Então, veja só, a questão da fé, acreditar em Deus, é muito diferente de você confiar em Deus. Porque a fé, ela tem que ser robusta. A fé tem que ser pautada numa razão. Tem gente que não gosta disso. Você não precisa de razão para ter fé. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você não for pautada na razão, no conhecimento, no entendimento, sua fé se fragiliza. É a nossa fé comum. A gente tem fé em Deus, a gente acredita em Deus, tudo. Você recebe um exame médico que diz que você tem uma doença grave. Toda a sua fé, toda a sua convicção na eternidade, na imortalidade, ela vai por água abaixo. Sucumbe. Por quê? Porque você não tem seguro de si os conhecimentos. Então, vamos fazer uma analogia. Aquela criancinha de 3, 4 anos vai atravessar uma grande avenida, está segurando na mão de papai e de mamãe. Ele não olha para os carros. Ele segue papai e mamãe. Porque ele confia, ele sabe que está seguro. Então, Deus está segurando nossa mão. Então, a gente precisa ter isso em mente. Agora, isso é uma questão de evolução. Tanto é que Kardec, ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na capinha, assim, no frontispício, como chamava antigamente, está lá escrito, a fé verdadeira, robusta, só é aquela capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Por isso que o professor Kardec era um homem além do tempo, né? Além do seu tempo. Porque a fé baseada na razão é baseada na sua inteligência, no seu conhecimento. Razão, né, vem lá de ratio, do latim. Isso. Então você tem que saber em que você acredita, por que está acreditando. Não apenas, não, porque o orador espírita, Júlio César falou no podcast, ou o pastor falou, ou o padre. E eu não busco ver se aquilo tem fundamento, se Exato. tem um nexo causal para que eu acredite. Júlio, agora vamos esquentar um pouco, viu? Sim. O espírita, ele acredita em Deus ou não? E ainda, para complementar, quem é Deus para o espírita? Pronto. A gente falou do livro dos Espíritos, né? Vê que estou esquentando, viu? Tem lá a introdução, os prolegômenos, tudo. A primeira pergunta do livro dos Espíritos, a primeira pergunta, a que abre o livro dos Espíritos é, que é Deus? Ele não diz quem é, né? Pronto, é isso que eu quero dizer. O pronome que ele usa. Veja bem, que é Deus e não quem é Deus. Por quê? Porque nós sempre procuramos
personalizar Deus. E quando nós personalizamos Deus, nós estamos atribuindo características. E quais são as características? As que eu vejo, eu, homem, vejo. E Deus não é isso. Então, a pergunta é respondida da seguinte forma: Deus é a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Isso é Deus. E mais na frente ele pergunta a Kardec: é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus? Resposta: não. E aí ele complementa: pois para isso lhe falta o sentido. O sentido do que é Deus. Sentir Deus. Falta. Não é fé, não é isso não. É o entendimento de Deus. Porque Deus é tão grande, tão perfeito, e nós ainda somos tão imperfeitos, que a nossa distância, eu diria que seria como, por exemplo, de um inseto para um cientista. O conhecimento que tem um cientista, um físico, por exemplo, lá da NASA, aqueles caras que planeta, e um inseto. A diferença é enorme. Anos-luz de... Pronto. A nossa distância para Deus é muito maior. Infinitamente maior. Então, veja só. Aí a pergunta é: o espírito acredita em Deus? É a primeira coisa que a gente tem que começar a entender. É Deus. Acreditar em Deus. É a primeira coisa. Porque todo o restante do livro parte desse princípio, de causas primeiras. Causas primeiras. Deus. Quer dizer, ele faz uma analogia até com o livro Gênesis, né? O da Bíblia é Da Gênesis, Bíblia. no plural, com I. E o kardeciano é Gênesis, Gênesis. a Gênesis. Mas ele faz uma analogia com a Gênesis da Bíblia, o primeiro livro, aliás, da Torá, da criação, né? Deus como criador de tudo. E fez-se a luz, e fez-se o dia, e faça-se as águas, enfim. Então, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele não sabia quem é Deus, eu já sei que é uma pessoa. Quem já diz, bom, eu não sei se é uma pessoa ou uma energia, enfim, então eu digo o quê? Porque a resposta virá esclarecer, e aí as perguntas de Kardec eram muito sábias. Júlio, muito obrigado. Agora, estamos chegando para o final, mas eu ainda tenho duas bombas para você. Tá certo. Há um dogma na religião católica, é o segundo dogma que estou falando, que é o chamado dogma da Santíssima Trindade. É o entendimento trinitário, né, que eles falam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tudo numa mesma pessoa e ao mesmo tempo se subdividindo. Os evangélicos, todos respeito também a esses irmãos, os reformados, assim chamados, né, eles comungam do mesmo dogma, que Deus também é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, para os espíritas, Jesus é Deus? Fique à vontade, Júlio. Quem disse que não é, foi o próprio Jesus. Vamos para João, capítulo 14. Cite um exemplo, ou mais de um se puder. Se me amais, guardar os meus mandamentos, eu vou rogar ao Pai, ao meu Pai. Senão ele diria, vou rogar a mim mesmo. E ele vos enviará outro Consolador. Pai, afasta de mim esse cálice. Então, ele fala a todo instante nos evangelhos, muitas passagens, que ele fala no Pai, fala em Deus. Quem me enviou, não sou eu quem faço, é aquele que me enviou. Ou seja, então não é a mesma pessoa. Esse dogma veio porque havia a necessidade de, digamos assim, de dar um caráter, que foi Deus que veio aqui, a palavra de Deus na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é, são criações nossas, não estou desrespeitando, de forma nenhuma. Você pegar a Bíblia, um livro muito importante, precisa ser estudado, precisa ser entendido. Espírito, até eu faço uma interrupção, me permite, Espírito também lê a Bíblia. Precisa ler a Bíblia, precisa para fazer um entendimento, fazer um juízo de valor e entender muitas coisas que nós corroboramos com muitas coisas aqui. Exatamente. Então, veja bem, essa questão da Santíssima Trindade, o que a gente precisa entender é que Jesus é um Espírito perfeito. Jesus, ele está, digamos assim, do lado de Deus, vamos chamar assim, uma intimidade muito grande, porque é um Espírito perfeito. Então, além de Jesus, existem outros Espíritos, como Jesus, são perfeitos. Outros Cristos, né? Outros Cristos que estão ali. Esse foi o que é o nosso irmão mais velho, que veio para cá para nos mostrar um caminho. Então, o que acontece? Mas não são a mesma pessoa. Senão Jesus próprio teria dito. Teria sido uma má interpretação. Por exemplo, lá em João, tem uma passagem que ele diz, Jesus, né? Ele narra Jesus dizendo: quem vê a mim,
vê o Pai. Eu e o Pai somos uno. Aí eles dizem, está vendo que ele está dizendo que ele é o... É. Mas aí É uma interpretação semântica, né? exatamente. Essa interpretação é o seguinte, olha. Qual é o nosso objetivo? A perfeição. Vós sois deuses. Está lá. É a perfeição. Quando nós chegamos, atingirmos esse grau de perfeição... É uma perfeição relativa, né? Relativa, Júlio? exatamente, relativa. Não Senão é todo Deus. mundo seria Deus, né? Seria Deus. Então, quando nós chegarmos a esse grau de adiantamento, nós estaremos nivelados. Nós somos um. Vamos imaginar o seguinte, uma classe, uma sala de aula, em que nós tivéssemos essa possibilidade de todos os alunos aprendessem a lição da mesma forma, com o mesmo conteúdo, do mesmo entendimento, ou seja, que todos estivessem nivelados em conhecimento. Eles seriam um único pensamento. Nesse sentido, porque seriam capazes de interpretar as coisas ao mesmo tempo. Eu, às vezes, digo assim, olha, eu tinha tanta relação boa com meu pai, um exemplo, que até as pessoas diziam, quem vê Beto, vê o pai. Pronto. Quem vê o pai, vê... Porque eles andam tão juntos, quando você vê um, está vendo o outro. Num Isso. sentido emblemático, né? É Júlio, esse o sentido. agora, o fim já está chegando e ainda tenho duas coisas para você. Bomba, viu? Diga. Existe muita dúvida de onde a gente veio. Para onde vai depois da morte, do corpo físico. O que viemos fazer aqui? O que é que a doutrina pode esclarecer sobre esse polêmico assunto? Porque é aquela dúvida, né? Quem não acredita, quem não é reencarnacionista? Bom, morreu, no túmulo acabou tudo, encerrou-se. Mas o que é que a gente vem fazer aqui? De onde vem e para onde vai, Júlio? Bom, veja só. A gente vem evoluir, vem aprender. Cada existência nossa, cada encarnação é um estágio, uma lição que a gente vem passar aqui, uma prova, uma expiação. Mas o que acontece? De onde é que a gente vem? A doutrina espírita nos ensina que a obra de Deus ela é ininterrupta. Então, nós fomos criados, todos nós, e ainda está sendo, a criação de Deus continua, nós fomos criados num determinado ponto do tempo e do espaço, todos nós, simples e ignorantes. Desculpem. Então, nós começamos a evoluir. Sua mensagem nem que é fluidificada, viu? Nós começamos a aprender, a evoluir. Então, o que acontece? Nós ocupamos diversas posições sob o ponto de vista material. Há uma citação, eu não estou bem recordando qual é, mas está no livro, não sei se é no Invisível. Leon Denis. Leon Denis. Ele diz assim, nós dormimos no mineral, sonhamos no vegetal e acordamos no nominal. Tal. Então, não é que uma pedra tem um homem aqui. Não é isso. Não é isso. O que acontece? As estruturas materiais, elas precisam de um princípio inteligente para que ocorra uma coisa chamada equilíbrio. Você vê nos sólidos, você tem lá a formação de retículos cristalinos. Quem estuda ciência material vai saber o que é isso. E química também. E química. É uma arrumação perfeita. Essa arrumação não pode se dar ao acaso. O acaso não é capaz de criar nada. É só ler o professor Jean Charron que ele prova matematicamente que o acaso não existe. Então, essa arrumação precisa ter um princípio inteligente. A partir do momento em que a gente começa a elevar dos minerais, a gente passa para os organismos unicelulares, as bactérias, você vai começar a perceber que há um mecanismo muito, mas muito inteligente agindo ali, e o acaso não pode ser. Então a gente começa nesse princípio evolutivo, então nesse princípio inteligente, que vai se tornar um espírito depois de um determinado nível, que somos nós vamos ocupando as estruturas necessárias para o nosso desenvolvimento. E quando a gente chega nesse estágio hominal, de criatura, de ser humano, aí nós vamos ocupando isso, vamos desenvolvendo, vamos aprendendo. Cada passagem dessa é uma existência material, que ela tem o objetivo de aprender. Vamos para o plano espiritual. Lá passamos um tempo, que não é fixo, mas depende de cada um da necessidade. É o que chama erraticidade, erraticidade. Né? Nós, então, estamos nesse, digamos assim, nesse aeroporto para fazer uma conexão. E a gente faz planos, retorna para cá, experimenta aquilo, trabalha aquilo, para que a gente possa evoluir. E fica nesse ciclo até que atinjamos
o nível que não necessitaremos mais de estruturas materiais para desenvolver. Isso é lá na frente, com a perfeição. Então, de onde eu vim? Eu vim de um plano espiritual, falando da última encarnação. Para onde eu vou? Vou para esse plano espiritual. Como? Melhor, se eu assim trabalhar, do que quando eu vim. E lá, quando eu retornar, estarei muito melhor do que hoje. Se fizermos por onde? A se depender evoluir. do seu desempenho aqui na escola, Desempenho né? daqui, exatamente. Porque se nós não pensássemos na reencarnação, Deus seria injusto. Por que que nasce uma criança aleijada, cega, muda, surda e outra perfeita? Se a existência começou ali. E termina ali no túmulo. E termina ali no túmulo. Que E Deus agora? seria esse, Que justo? Deus seria esse? Ainda, Júlia, eu ia até concluir aqui esse entendimento falando assim, nós somos reencarnacionistas, né? Não só a doutrina espírita, como outras doutrinas. Mas a gente crê que, você já explicou bem, né? A reencarnação já diz, reencarnar, voltar à carne. Então a gente volta numa nova existência, num novo corpo preparado para aquele mesmo espírito, para caminhar, continuar a caminhada onde o carro quebrou, né? Digamos assim. O carro quebrou, então a gente vai pegar um novo carro na concessionária para continuar a nossa estrada, até a perfeição, né? Isso. Então, supondo, agora eu falo para aquele que não acredita, supondo que exista realmente a reencarnação, qual o objetivo, qual a finalidade da reencarnação ou da encarnação? No nosso caso, da reencarnação, aqui ou em outros mundos habitáveis. O objetivo... Tem uma questão, né? Acho que é 132, né? No livro do Espírito. por aí, é lá na 100 e pouco. O objetivo é a gente aprender, a gente evoluir. E colaborar, e aí está a questão que é nessa pergunta, Kardec, qual o objetivo da encarnação? Aí o Espírito diz, é colaborar com a criação. Por quê? A obra da Nós criação, somos partícipes da criação. Então é por isso que nós temos que ter o respeito mútuo por tudo e por todos. Porque quando eu respeito a natureza, quando eu respeito o próximo, eu estou colaborando com Deus. Como? Através do meu exemplo, de minha retidão, de caráter, de conceitos morais, eu vou influenciar outras pessoas a me seguirem. Da mesma forma, se eu não tiver um caráter, uma moral cristã, eu vou influenciar outras pessoas. É por isso que nós temos tanta gente que defende pena de morte, tanta gente que defende criminalidade, isso e aquilo, tudo. É por isso que nós estamos nesse mundo assim. Ainda não acordamos para a beleza que é viver. Então nós somos partícipes, como você bem falou, na criação, e eu digo que nós somos também ferramentas. Exatamente. Para o desenvolvimento uns dos outros. Uns dos outros. Júlio, agora é a última pergunta. Mas fica à vontade. Que Franklin já está ali me olhando. Essa é bomba, viu? Sim, diga. Olha, veja bem. Há um movimento de grande proporção, Júlio César, e você, espectador, preste atenção bem, nesse enunciado aí dessa questão. De grande proporção, não só no Brasil, mas em muitos países, grande parte dos países, sobretudo os países desenvolvidos, chamados de primeiro mundo, tecnologicamente super avançados, e a gente vê que, paradoxalmente, moralmente, nem tanto. Mas, nesses países, há um movimento em defesa daquilo que eles chamam de interrupção da gravidez ou, aspas, controle de natalidade. Que eu digo que tudo isso, na verdade, é eufemismo para a palavra aborto. Os que defendem justificam sob a alegação de que é defesa dos direitos da mulher. Inclusive, há até alguns slogans da mulher dispor sobre seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Nas questões 358 a 360 de O Livro dos Espíritos, a 358 vai dizer que o aborto voluntário é crime em qualquer época da concepção, em qualquer fase. E na 359, ele vai dizer que em caso de risco de morte da mãe, é o único caso em que se admite o aborto. É preferível sacrificar o ser que não existe, quer dizer, está em formação ainda, ao que já existe. E na outra questão, ele vai dizer, antes da 358, ele vai dizer que a concepção que já existe vida desde o início da concepção, mas que só se conclui a encarnação
com o nascimento quando o espírito vê a luz, né? Diz até assim. Mas que já existe um espírito unido àquele ser informação já. Aí a pergunta, sendo pragmático mesmo, como o espírita, à luz da doutrina, vê essa questão tão polêmica em voga nos dias atuais? Eu fiz esse elaborado todo, Júlio, porque se você é conhecedor que se fala muito no mundo todo, e no Brasil inclusive, tomando cada dia mais corpo, inclusive projetos de lei. Aí eu queria que você desse suas considerações sobre esse assunto. Pronto. Para a gente concluir, viu, Frank? Vamos concluir agora, viu, Frank? Olha, veja só. Eu vou começar responder isso, o seguinte. Alexandre Magno, o grande. O grande. Ele, conquistador, ele dominava tudo, e quando ele chegava, ele pedia, depois que os exércitos dominavam tudo, ele reunia todo o povo para expor as suas ideias, tudo. E quando ele dominou assim, ele pediu seus generais que reunissem todo o povo, e os generais vieram apresentar, ele disse, todos estão aí? Ele disse, menos um. Ele disse que não viria porque estava ocupado. E ele ficou irado. Por que não veio? Por que não veio? Aí foi o lá. Grande chamando e ele não veio. O grande foi lá e foi lá. Quando chegou lá, estava lá o homem, ele estava nos afazeres dele, ele disse, você não tomou conhecimento que eu mandei te chamar? Ele disse, não, tomei sim. E você disse que estava ocupado? Eu disse, eu estava ocupado. Eu disse que só iria depois que eu acabasse aqui. Aí Alexandre desembainha a espada e disse, você sabe que eu posso te matar? Ele disse, sei. Ele sei que eu posso te matar. E você não tem medo? Ele disse, não. Nunca tire aquilo que você não pode dar. O nome desse homem era Orígenes. Checkmate, viu? Já vi da pergunta, mas... Então, o que acontece? O aborto, a gente, é um crime. É um crime porque você está ceifando uma vida. E os argumentos... No nascedouro, né? No nascedouro, é um argumento que... E de alguém indefeso, sem nenhuma chance. É um argumento que ele é equivocado. E ele é equivocado por conta dessa consciência do que é o ser humano de forma plena. Até de que a gente é dono do corpo. Isso. Não é, nós né? falamos há pouco do princípio inteligente. Então, quando o processo de fecundação, você tem o óvulo, tem o espermatozoide, eles entram em contato, há então a fecundação. No útero há essa união celular. Então forma-se então a partir daí o zigoto e ele vai pela estômago falópico, depois está no útero e nasce. Muito bem. O que acontece? Para que isso ocorra, é necessário que inúmeras proteínas, enzimas que pertencem às células, elas entrem em combinação no tempo, na quantidade, no tipo, para que tudo dê certo. Ou seja, como é difícil a gente acertar a Mega Sena, não é? São 60 números, você tem que escolher só 6. É possível? Matematicamente, sim. Agora, você tem que escolher só 6, mas para dar certo é muito complicado, né? Então, veja só. É melhor só. trabalhar do que esperar ela. Para que isso dê certo, você não é o acaso que está trabalhando. Não é o acaso. É preciso que haja um princípio inteligente. Que princípio inteligente é esse? É o espírito. Então, a partir do momento em que há a concepção, a união celular, a fusão celular, já existe ali um princípio inteligente que está atrelado àquilo ali. E ele vai tomando forma, vai moldando, é o que a biologia chama do modelo biológico organizador. É o nosso perispírito. O perispírito. Então ele vai tomando aquela evolução, dia a dia, células, sistemas, isso e aquilo, tudo, até eclodir, vamos chamar assim, o nascimento, tudo, um ser. Só que, a partir daquele momento da concepção, você já existe vida, já existe um compromisso reencarnatório. Qual é o objetivo da encarnação? Evoluir. Já existe esse compromisso de todos que estão envolvidos nesse processo de reencarnação. Quem? Papai, mamãe e filhinho. Fora os outros. Mas diretamente, digamos assim, esses 3. Então, o que acontece? Quando você interrompe um processo desse, como é que você interrompe uma coisa que você não pode conceber? Você está decidindo por uma vida. Beto, se nossas mães tivessem abortado, nós não estaríamos conversando aqui. Não estaríamos aqui nem defendendo a vida e nem a favor, do aborto, aqueles que são. Porque exatamente. Não estariam aqui. E aí, o que eu digo, há muita celeuma em tudo isso. Por quê? Porque falta o entendimento. Aí, esclarecimento. Esclarecimento, então, na verdade. E aí começam a colocar justificativas, por exemplo,
porque ocorrem os abortos clandestinos. A questão não é essa. A questão não é essa. Não é uma lei que vai proibir, não é uma lei que vai permitir, não é isso, não. Nós temos que buscar ter consciência de seres humanos. De seres humanos. É incrível como o ser humano, o homem, apesar de todo o conhecimento, de todo o raciocínio, todo o entendimento, ainda comete essas coisas. Os navios baleeiros, agora estão bem reduzidos, quando eles caçavam as baleias, a baleia, quando via o baleeiro, ela já experiente, ela mergulhava. Então os baleeiros o que faziam? Quando percebiam, caçavam as fêmeas. Por que as fêmeas? Porque as fêmeas não abandonavam suas crias. Então eles arpoavam primeiro os filhotes. Exato. E a mãe não abandonava o filhote, ele podia arpoar. O filhote não era interessante comercialmente, mas a mãe era. Então aí você vê o seguinte, nenhuma criatura no mundo abandona os seus filhotes. E nós queremos matar essa criatura no ventre. Agora, apesar de todo entendimento. Agora eu vou fazer aqui como o Jô Soares no 11h30. Eu conversei aqui com Júlio César Freitas Góes. Júlio, e muito você me honrou, me sinto feliz. Você é uma pessoa querida, você sabe, por mim. Graças a Deus. E lá na casa em que a gente trabalha, você também sabe da alegria quando você chega lá. Então eu lhe agradeço do fundo do coração. A gente ficaria aqui a tarde toda, porque conhecimento tem, né? Você tem e demanda divulgar a doutrina e esses esclarecimentos que vem do Cristo. Exatamente. Então, muito obrigado, Júlio. E agora eu agradeço, aqui olhando para a minha câmera, agradeço ao Espaço Alquimia, na figura do meu querido amigo Armando Batalha, ao nosso querido Frank de Jesus, nosso técnico aí, que mantém esse sinal em HD, Full HD, e a você, internauta, que está acompanhando desde o começo, a você que chegou no meio, pro fim. Não esquece de dar aquele like, o gostei, faça um comentário e compartilhe, porque quem sabe outras pessoas terão acesso a esse conteúdo que você também teve. Meu nome é Beto Brito, você está no canal @Beto Espírita, na plataforma YouTube, também pode acessar pelo Facebook. Um obrigado a você, Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Muito obrigado, até o próximo.